Olá, dando continuidade à disciplina de Agricultura 2, Cultura da Cana-de-Açúcar, aula 3. Para quem não assistiu ainda a aula 1 e a aula 2, basta clicar no card aqui em cima e acessar as duas aulas, ok? Bom, nas primeiras aulas nós falamos sobre a origem da cana-de-açúcar, a importância da cana-de-açúcar, a ecofisiologia, morfologia da planta e o seu desenvolvimento, estruturas de folha, sementes e raiz. E hoje nós vamos falar então sobre clima e solo para a implantação da cultura. A cultura da cana-de-açúcar, como nós vimos na primeira aula, ela é uma cultura que se desenvolve bem em climas tropicais, na região equatorial, de 30 graus de latitude sul até 35 graus de latitude norte. É uma cultura semi-perene, ou seja, nós conduzimos ela de forma anual, embora ela possa persistir rebrotando a campo aí em torno de 10 anos, isso de forma econômica. Por se realizar apenas um corte por ano, a cultura sofre grande influência do ambiente. Lembrando que esse canavial ele tem que permanecer produtivo por ao menos 7 anos para ser economicamente viável. Então, as temperaturas ideais para o desenvolvimento de cada uma das suas fases são as seguintes. De 16 a 20 graus Celsius promove um crescimento lento dessa planta, ou seja, está abaixo da temperatura adequada para o desenvolvimento da cultura. Entre 30 graus e 33 graus Celsius, o crescimento é mais adequado, a cultura se adapta melhor, lembrando que a cana-de-açúcar é uma planta C4. Já dos 35 aos 38 graus Celsius começam a ocorrer distúrbios fisiológicos na cultura, ou seja, esse excesso de temperatura vai alterar os processos fisiológicos de desenvolvimento da planta, reduzindo assim a sua capacidade de desenvolvimento e, por consequência, a sua capacidade produtiva. Com a redução da temperatura de 24 para 18 graus Celsius, ou seja, uma queda de temperatura, há uma redução de 84% na taxa fotossintética dessa cultura. Quanto à chuva, necessidade de água, a planta de cana ela necessita entre 1.000 a 1.500 milímetros, ou seja, entre 1.000 e 1.500 litros por metro quadrado, bem distribuídos ao longo do ano. Em termos de radiação solar, intensidade versus duração. Lembrando que a luz ela favorece o florescimento da planta quando há 11 horas e 30 minutos de luz, com temperaturas noturnas abaixo de 18 graus Celsius e diurnas acima de 35 graus Celsius. Tá? E para sua produção, o florescimento não é adequado. Então, nós temos que ou trazer materiais adaptados às condições climáticas da região que nós estamos plantando, ou utilizar o zoneamento agroclimático para a implantação da cultura na região. Ou seja, se não houver recomendação, não há possibilidade de plantio daquela cultura visando um retorno econômico viável. Em relação à necessidade do solo, a planta da cana-de-açúcar é uma planta muito rústica, ou seja, ela suporta solos pobres, mas ela responde muito bem à fertilidade. Então, nós temos que lembrar que na agricultura existem alguns limitantes para a produção, e o solo e o seu perfil é um deles. Solos muito rasos, ou seja, que não permitem um bom desenvolvimento do sistema radicular, e nós vimos anteriormente que a raiz da cana pode chegar até 6 metros de profundidade, ou solos muito encharcados, diminuindo a disponibilidade de oxigênio para as raízes. Solos arenosos, eles reduzem a capacidade de retenção de água, reduz também a capacidade de troca catiônica e aumenta a lixiviação dos nutrientes presentes no solo. Solos muito argilosos favorecem o encharcamento devido a uma drenagem lenta e a redução da disponibilidade de oxigênio por encharcamento desses macroporos ou pela própria compactação, né? Através do movimento de máquinas, e a cultura da cana é uma cultura que demanda muita movimentação, após o plantio nós temos tratamentos culturais, corte, colheita, adubação, toda essa movimentação favorece a compactação dos solos.
Em relação às variedades, até a década de 20 nós tínhamos as chamadas variedades nobres, que eram apenas 5 variedades de cana que tomavam toda a área de produção. Hoje nós temos mais de 500 variedades registradas. Todas essas variedades apresentaram ganhos de produção de até 40 toneladas, ou seja, hoje nós temos tetos produtivos que alcançam as 100 toneladas de cana colhida por hectare. E a nomenclatura dessas variedades é composta por 3 itens. Primeiro, 2 letras, que é a instituição que solicitou o credenciamento ou o processo de hibridação desse material. O segundo é o ano de cruzamento, no caso aqui 70, e os últimos números é o número de série do cruzamento efetuado. Portanto, ela é composta por essa sequência codificada. Em se tratando de melhoramento genético e variedades, o objetivo inicial do melhoramento era resistência a mosaico, não florescimento e rendimento de açúcar. Hoje nós temos materiais que, além dessas características, têm também um bom ganho em termos de produtividade. Hibridações através da reprodução sexuada, ou seja, através do cruzamento e geração de sementes viáveis. Esses cruzamentos só são realizados em Alagoas, na Serra do Ouro, na cidade de Muriçaí, devido às condições climáticas ideais para o florescimento da cana, principalmente em relação ao fotoperíodo. A distribuição das sementes após o processo de hibridação é feita para as estações experimentais, as quais vão fazer a seleção através do seedling, desses materiais germinados, e a partir desse seedling produtivo, eles vão tirar as partes vegetativas e fazer a multiplicação clonal dos materiais. Quais são as características desejáveis em uma planta de cana? Elevada produtividade de colmos por hectare, alto rendimento de sacarose por tonelada de cana, nós vamos falar disso mais à frente. Resistência a doenças, por exemplo, como carvão, mosaico e ferrugem, que reduzem a área foliar principalmente. Boa brotação ou rebrotação da soqueira. Um teor de fibras médio, porque quanto mais fibra, menor o rendimento em açúcar. Uma boa resposta à adubação e técnicas agroindustriais. Materiais de precoces a médios na maturação, resistência a pragas, por exemplo, como o caso da cigarrinha e broca da cana, resistência ao florescimento e à isoporização. Longevidade da planta é muito importante, a capacidade de exploração zootécnica, ou seja, além de ter boa capacidade de produção de açúcar, também serve como fonte de alimentação animal. Alta produção de massa seca por área, isso dá um bom retorno e fixação de carbono na área, perfilhamento adequado, tolerância à seca, resistência ao acamamento, fácil de espalha, isso é muito importante na colheita mecanizada, e ausência de jossal, que são aqueles pelos urticantes presentes na folha. Quais são os parâmetros que são utilizados na classificação das variedades de cana através do processo de melhoramento? Primeiro, o teor de açúcar. É considerado uma planta com teor de açúcar baixo aquela que apresenta menos do que 12,5% do seu peso inicial em açúcar. Um teor médio vai de 12,5% a 14% e um alto teor varia aí de 14% a 18% do seu peso inicial. O PUI, ou período útil de industrialização, ou seja, o período em que a planta pode permanecer no campo sem que haja perda significativa na quantidade ou nos teores de açúcar ou até mesmo a inversão do açúcar. Então, um período útil de industrialização curto varia aí de 70 a 110 dias, um período útil de industrialização médio de 120 a 150 dias e um período longo acima de 150 dias. Índice de maturação precoce ocorre em maio, para aquela cana plantada no início do período chuvoso, ou a chamada cana de ano. Um período médio até julho e um período tardio até setembro. De espalha fácil, difícil ou regular. Ainda falando dos parâmetros de utilização na classificação das variedades, o diâmetro do colmo. O diâmetro do colmo ele pode ser variável. Muitas vezes nós pensamos que um colmo com um diâmetro ou bitola maior pode possuir um maior rendimento de açúcar, mas isso não é uma verdade, pois o rendimento de açúcar ele está diretamente ligado à quantidade ou os teores de fibra que essa planta possui. E um colmo maior, mais grosso, ele vai apresentar maior porcentagem de fibras.
Diâmetro do colmo. Então, um diâmetro do colmo ele é considerado fino abaixo de 3 centímetros de diâmetro, médio de 3 a 5 centímetros e grosso acima de 5 centímetros. Largura da folha. Ela é fina quando ela tem aproximadamente 2 dedos, ou seja, de 2 a 3 centímetros, média 3 dedos e larga 4 dedos, ou seja, acima dos seus 5 centímetros. E os teores de fibra é considerado baixo, abaixo de 10% do peso inicial da planta, médio de 10 a 13% e alto acima de 13%. A produção de mudas. Há necessidade de que a usina tenha uma própria estrutura de produção de mudas. Por quê? Por ser uma estrutura muito sensível e ela não permite ser transportada a longas distâncias. Fora que a sua densidade é muito baixa, ou seja, para que eu possa transportar muda por caminhões, o volume ou a quantidade de mudas levada por caminhão é muito pequena. Embora eu possa trabalhar com caminhões muito grandes, esse transporte se torna inviável. Para isso, eu preciso trabalhar em termos de organização e logística para produzir as minhas próprias mudas. Então aqui nós temos um esquema que nos mostra as etapas para chegar a uma área de produção de 1.000 hectares, por exemplo. Eu sempre devo começar com 20% a mais do número de mudas ou da área para a produção de mudas que eu preciso. Lembrando que a conversão é sempre de 1 para 10. Ou seja, para 1.000 hectares eu preciso de uma área secundária de 100 hectares, de uma área primária de 10 hectares e de uma área pré-primária de 1 hectare. Para começar esse 1 hectare eu tenho que somar 20% por garantia. Então, se eu conseguir fazer uma área dessas por ano, eu precisarei de 1, 2, 3 anos para poder produzir muda suficiente para se plantar 1.000 hectares. Portanto, a logística e a preparação para que isso seja feito é muito importante para que não chegue num período de renovação de canavial e eu não tenha muda suficiente daquele material para ser produzido. Existe um processo de produção de mudas que ele é denominado como meiose, ou seja, método interrotacional ocorrendo simultaneamente. Isso aqui faz com que eu consiga trabalhar o meu solo de forma mais adequada, plantando faixas de cana intercaladas com uma cultura econômica que vai condicionar ou trazer benefícios para o meu solo, tais como leguminosas, feijão, soja, ou frutas, no caso de abóbora, abacaxi e assim por diante. Isso permite com que eu tenha uma renovação do meu solo e, além disso, ainda tenho as áreas de produção ou os chamados jardins clonais. Implantação da cultura. O preparo do solo ele é fundamental na implantação da cultura da cana, pois eu preciso retirar primeiramente qualquer tipo de camada compactada que vai impedir o desenvolvimento do sistema radicular e manter essa cana produtiva aí acima de 5 a 7 anos. Ele favorece o sistema radicular, possibilita maior permanência da cultura na área, reduz o efeito da elevação da touceira, como nós dissemos anteriormente, para cada corte realizado na cana, há uma elevação daquela touceira, fazendo com que a cana possa acamar. Então, o aprofundamento e o ideal preparo do solo antes da implantação da cultura é fundamental para a permanência dessa cultura na área. Para isso, eu preciso realizar a descompactação, a aração, destruição da soqueira existente da cultura anterior ou da soca anterior e incorporação dos adubos e corretivos dos solos, principalmente, no nosso caso, o calcário. O calcário ele deve ser incorporado o mais profundo possível para que ele possa fazer a correção do solo, fornecimento de cálcio e magnésio, elevação do pH do solo em profundidade e assim tornando a cultura mais sustentável em termos de manutenção e uso dos nutrientes aplicados. Área cultivada. Preparo com grade aradora. Sim,
Na cana-de-açúcar é muito comum o uso e a movimentação do solo. Nós sabemos que para grandes culturas como soja, milho e assim por diante, o plantio direto é uma realidade. Na cana, infelizmente, há a necessidade dessa movimentação. Existem trabalhos, como nós vamos ver mais para frente, que trabalham com cultivo mínimo, uma tentativa de plantio direto na cana-de-açúcar. Mas esses estudos ainda estão sendo conduzidos para torná-los viáveis à produção. Então, quando eu faço a aração, eu trabalho com discos de 32 a 34 polegadas em 2 operações, finalizando com uma grade niveladora. Qual que é a vantagem desse processo? Maior rendimento operacional no plantio. Qual que é a desvantagem? Aquela que nós já sabemos: desestruturação do solo, compactação em maior profundidade e redução drástica dos teores de matéria orgânica disponíveis. Preparo com grade aradora mais subsolagem. Os solos têm alto índice de compactação na subsuperfície. A subsolagem é um processo que ajuda a destruir essa camada compactada na subsuperfície. Também o preparo com o chamado aivecão, ou seja, arados de aiveca que chegam até 40 centímetros de profundidade. Olha só, 40 centímetros de profundidade invertendo a leira do solo, isso demanda equipamentos de alta potência e alto consumo de combustível. E o uso também de herbicidas para destruição da soqueira, associados ao aivecão, a gradagem e a grade niveladora. Então aqui nós temos um exemplo de um aiveca reversível, um chamado aivecão. Vejam aqui a área útil de trabalho dela, a entrada no solo. Então esse equipamento demanda muita potência para poder movimentar o solo. Vejam que ele vira o solo em camadas profundas e causa uma total descompactação e também desestruturação do solo. Nós podemos falar também do preparo reduzido, ou seja, uso de herbicidas para destruição da soqueira, mais a aiveca ou o gradão, ou o chamado preparo mínimo, que eu trabalho com herbicidas, subsolagem e não entro com movimentação mais agressiva do solo. Esses discos de corte para palha, mais o rolo distorroador, vai fazer o processo de subsolagem e manutenção da palhada na cobertura do solo. Qual que é a vantagem? Manutenção parcial da cobertura do solo. Cultivador adubador na cana. Esse equipamento é muito utilizado na entrelinha da cana, quando a cana ainda está no início do seu desenvolvimento, para reduzir o desenvolvimento de plantas daninhas e distribuição de adubos na entrelinha. Nós podemos falar também em plantio direto. Então aqui nessa foto nós podemos observar o plantio em fileiras duplas da cana, com manutenção da palhada de cobertura, e a única movimentação que ocorre é a abertura desse sulco. Então se trabalha com herbicida para eliminação da soqueira da cultura anterior, da cana, soca, e depois a abertura do sulco somente onde será realizado o plantio. Com isso eu consigo manter a palha nas entrelinhas. Para isso eu posso utilizar um equipamento como esse, que é um sulcador adubador. É um equipamento que abre o sulco, já descompacta o solo em função da profundidade de trabalho e ao mesmo tempo ele distribui adubos, corretivos ou o que for necessário no sulco de plantio. Época de plantio. A cana pode ser plantada e chamada de cana de ano ou cana de ano e meio em função da época que ela é colocada no solo. A cana de ano é aquela cana plantada no início do período chuvoso. Já a cana de ano e meio, ela vai ficar por 1 ano e meio, como o próprio nome já diz, a campo, e ela é plantada no final do período chuvoso. Espaçamento e densidade, isso varia muito. Então, para a cana que era queimada, o espaçamento era de 1,30 m a 1,50 m, na média 1,40 m. Já para a cana crua, em função da largura de colheita das atuais colhedoras mecanizadas, o espaçamento é de 1 metro. Pode variar em função do equipamento de colheita que eu vou utilizar, mas não foge muito desse 1 metro de espaçamento entre as linhas. O que ocorre com a redução do espaçamento? Quando eu reduzo o espaçamento e mantenho o número de gemas por metro, eu vou ter uma elevação do número de plantas por hectare. E essa elevação do número de plantas por hectare vai causar elevação na minha produção.
Entretanto, eu vou ter colmos mais finos. Por quê? Porque é uma maior competição por luz, água e nutrientes, essa planta tende a estiolar, ou seja, os perfilhos não vão conseguir engrossar muito esses colmos. Já com o aumento do espaçamento, eu vou ter colmos mais grossos e redução da produção, muito provavelmente em função do aumento ou da porcentagem maior de fibra em cada um desses colmos. A densidade de plantio ela varia. Quando a cana era queimada, se trabalhava de 10 a 12 gemas por metro, com espaçamento de 1,4 metros. Hoje, com a colheita da cana crua, trabalha-se em média com 10 gemas por metro, podendo-se até reduzir esse número. Mas mesmo assim, eu estou aumentando o número de indivíduos por hectare em função da redução do espaçamento. A cana ela sempre demanda equipamentos de alta potência e alta performance. Aqui no caso nós vemos um trator de esteira e esse equipamento aqui atrás é um terraceador, ou seja, é um equipamento que eleva terraços de base larga e nesse terraço nós podemos fazer o plantio sobre eles sem que haja nenhum problema. Essa foto eu mostro para vocês o aumento da tecnologia em relação aos equipamentos utilizados no plantio da cana, embora aqui nós vemos esse equipamento puxando uma semeadora fazendo plantio de soja ou de milho. Mas os tratores de esteira com tecnologia avançada, tendo até a opção de piloto automático ou equipamentos autônomos que fazem toda a operação sem a necessidade ou presença de um operador, são realidade no Brasil, assim como o surgimento de novas semeadoras autopropelidas e assim por diante. Aqui mais um exemplo de um Challenger articulado e filipado. Isso não é no Brasil, isso é nos Estados Unidos, mas são equipamentos desse porte que são demandados para a cultura da cana, principalmente nos processos de abertura de sulco e renovação dos canaviais. Dentro das etapas de implantação da cultura, nós temos que seguir algumas ordens. Então, a primeira é sulcação e adubação, óbvio, depois do preparo do solo, quebra da camada compactada e incorporação dos corretivos e nutrientes. Então, nós trabalhamos com sulcação e adubação simultâneas. Então, nós trabalhamos com a sulcação e adubação simultânea, colocação das mudas na forma chamada pé com ponta, pois a parte superior da planta possui gemas ainda imaturas, pouco desenvolvidas. A parte central do tolete apresenta as gemas já bem maduras, desenvolvidas e de fácil brotação. E a base do tolete, ou a base do colmo da cana, já apresenta gemas lignificadas, embora maduras, mas com maior dificuldade de brotação. O seccionamento do tolete elimina a chamada dormência apical. Eu devo trabalhar de 3 por 3 gemas, ou seja, toletes que tenham no mínimo 3 gemas, e o comprimento do tolete vai variar. Mudas de até 10 meses, corta-se somente a ponta do tolete ou do colmo. Comprimento do tolete. Para mudas de até 10 meses, corta-se somente a ponta do tolete e faz-se o plantio com o tolete inteiro. Cobertura do tolete. Assim como nas sementes verdadeiras, há necessidade de se tratar esses toletes, evitando assim o ataque de insetos e pragas, e esse tolete deve ter um bom contato com o solo para viabilizar o desenvolvimento da raiz e a emergência germinação desse broto. Assim nós finalizamos a terceira aula sobre a cultura da cana. Até a próxima!